Bendito o nome de Jesus. Josué, no capítulo 24, e versículo de número 15. Josué 24 e 15. Aleluia. Olha, nossas crianças estão sendo chamadas, já estão preparadas lá embaixo, para receber nossas crianças até 10 anos. Os pais que querem liberar ou querem encaminhar até lá embaixo, pode fazê-lo nesse instante. Josué 24 e 15, só esse versículo, diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, pois, hoje a quem servirás, ou a quem servis, ou a quem sirvais. Amém? Sente-se. Que maravilha. Meus amados, o contexto desse capítulo 24, ao final do livro de Josué, ele remonta de séculos antes. Deus chama Abraão e diz: levanta-te, sai da tua terra, toma a tua esposa, toma a tua família, toma teus servos, toma teu gado, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós, trazendo para o nosso contexto, não é? Muitos de nós somos chamados pelo Senhor, e às vezes servimos ao Senhor num contexto familiar, e de repente Deus muda o vento na nossa vida, e a gente vai para outros lugares. Deus nos envia a outros lugares, e ali nós estabelecemos a nossa família. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que a gente poderia considerar estrangeiros, não é? De outra terra. Os nativos aqui hoje sentados na minha frente são bem poucos, de Barra Velha mesmo. Eu já sou nativo, estou 17 anos aqui, já me considero. Mas muitos dos irmãos têm vindo de outros lugares. Deus tem soprado vento sobre a sua vida. E às vezes o vento do Senhor é aperto. Faz de forma que as coisas ficam apertadas, não é? E às vezes nós temos que respingar. Temos que sair. Às vezes saímos planejado, às vezes saímos desplanejado. Às vezes vamos a uma terra como Barra Velha, que é um problema, não é? Tem muito mineiro aqui. Eles chegam aqui e bebem da água de Barra Velha e fica difícil para voltar. Eles acabam ficando por aqui, não é? Outros é sob pressão, é sob mudança de vento, é sob situações na família, complicações. Abraão sai da sua terra, mas ele para no meio do caminho porque ele levou o seu pai junto. Haviam velhos juntos, e ele teve que esperar no meio do caminho até que o seu pai morresse. Então ele sai de Ur e vai a Padã Arã, não é? Um percurso bastante pequeno, longo, porque se tratava de crianças, servos, servas, gado miúdo, gado grande, não é? Grávidas, muitas das servas às vezes engravidavam, então tudo isso demandava cuidado. Eram poucos quilômetros que eles peregrinavam por dia. Alguns calculam entre 3 a 5 quilômetros por dia. E já tinham que parar e montar acampamento, e ver água, e ver as situações todas. Abraão sai, e sai com sua família, e leva não só a célula máter, não só sua esposa, mas leva também parentes, não é? Parentes. Às vezes temos essas situações na nossa vida. Deus, não é? Às vezes entrega sob nossos cuidados pessoas,
não é? Eu estou com a minha sogra há anos já. Acho que já chega perto de uns 10 anos cuidando dela. Saúde ficou debilitada. Mas antes disso, a minha cunhada cuidou mais um tanto desse. Porque ela teve um problema muito cedo, aos 50 anos, menos de 50 anos, ela teve um derrame. E aí ela perdeu um pouco da mobilidade. Então, nós temos esse cuidado, não é? Eu e a Vera precisamos, como qualquer pessoa que tem um idoso, nos programar. Se a gente precisa sair, precisamos programar, precisamos deixar alguém, precisamos ter preocupações. E isso faz parte da vida. Abraão acabou levando seu velho pai, foi cuidadoso. Eu não sei quais os motivos, mas eu às vezes fico conjecturando quando estudo a palavra de Deus, porque ele estava no meio de um povo idólatra. Havia muita idolatria. E Deus queria tirar ele desse contexto e queria fazer dele uma grande nação. Talvez Abraão tirou seu pai desse contexto de incredulidade, de afastamento de Deus, e parou pelo caminho. Depois, passados tempos, ele levanta-se. Quem entende um pouco de geografia, nós estamos falando aqui lá da Babilônia, de Ur, praticamente encostado na última ponta do Golfo Pérsico. É de lá que ele sai, da Babilônia, na região ali, hoje Iraque, não é? Abraão sai dali, vai margeando o rio, porque ele precisava estar num contexto de águas, para no caminho. Depois ele é obrigado a subir em linha reta, porque se ele pega para a sua esquerda para encurtar a sua viagem, é deserto puro. De dia faz 50 graus, de noite faz 3 negativo. Ele não podia passar por ali. Ele tinha que seguir o curso da natureza, tinha que ser inteligente. Muitas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa, nós precisamos usar a nossa cabeça. Ir caminhando, ir trilhando, ir orando, e conduzindo a nossa família, e buscando a direção de Deus. Ele sabia, geograficamente, ele não podia atravessar o deserto. Então ele subiu. Ele foi até muito próximo aos pés das montanhas do Ararat. E lá ele fez o curso. Na geografia, quem estudou aí no ensino básico e também no médio, há de se lembrar que chama-se crescente fértil. Não é? Nessa região, era uma região de muitos animais. É uma região que ela é cortada também diagonalmente por rios, que alguns desembocam inclusive no Eufrates. E é uma região gorda, muito humus na terra, por causa das chuvas que dá nas montanhas da Armênia. Na Armênia está o Ararat, no Ararat está a Arca, onde tudo começou. Muitos estudiosos da Bíblia colocam aos pés dessa montanha, também geograficamente, uma localização próxima do Jardim do Éden, não é? Alguns que querem botar mais cá embaixo, mas rio não sobe montanha. Então, saía do meio dele o Eufrates, passava no jardim também. Então, não tinha como ser, tinha que ser lá, talvez na nascente. Bom, ele tem que fazer esse percurso e ele tem que passar por dentro da Síria. Você está lembrando aí? Síria, guerra, Israel, tantas coisas, não é? E de lá ele tinha que descer entre as montanhas do Líbano e as montanhas da Síria. É lá em cima, nessa ponta, que quando vai passando no vale embaixo, quem olha de Israel ou da Palestina para cima, vai ver o Monte Hermon, chamado hoje em dia, né, as pessoas carinhosamente chamam ele de O Velho. Por que o Monte Hermon é chamado de O Velho? Porque em tempos passados, quando a temperatura era mais equilibrada, ele ficava, durante períodos do ano, todo congelado. Mas hoje a temperatura tem subido muito, então ele forma uma crosta de gelo
mas a ponta dele às vezes fica descoberto, então fica como um velhinho, cabeça de um velho, tudo branco aqui e em cima a cabeça. É esse Monte Hermon que fala lá em Salmo 133, né? É como o orvalho, a união da igreja, o amor da igreja, é como óleo que desce, não é? E fala do Hermon, do orvalho do Hermon. Por que o salmista é tão simpático e ele coloca esse desgaste, ele coloca essa homenagem ao irmão, falando inclusive do orvalho do Hermon. Porque há um vento oriental, hoje mudou muita coisa, mas nessa época, um vento que batia no final da tarde no deserto quente de 50 graus, e encanava, vinha um vento frio das montanhas, ele girava aqui e ele retornava um vento quente. Você já viu falar do encontro de ventos quentes com frio, que geram trovoadas, geram gelo, né? Quanta catástrofe no oeste, é essa virada de tempo, né? Um calor imenso, de repente dá um choque térmico e despenca granizo e tudo mais. Esse vento subia e batia lá em cima no Hermon. E quando batia lá em cima, que era gelado, um vento quente, o que fazia? Uma nuvem de orvalho. E aí os ventos sopravam dentro da Palestina esse orvalho. E toda a plantação que se fazia dentro da Palestina era regado pelo orvalho do Hermon. Daí a delícia do Salmo 133. É como o orvalho, a unidade entre os irmãos, o amor entre os irmãos, é como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba, o vestido, a orla, e vai até os pés de Arão, não é? E é como o orvalho do Hermon. Esse orvalho que trazia vida para a vegetação, para a flora, para crescer as plantas. Abraão passa pelo meio do vale com todo esse povo e vai peregrinar na terra da Palestina. Peregrina ali por muito tempo, ele chega a descer ao Egito num momento de crise. E Deus faz promessa para ele, por causa da sua obediência, não é? E Deus faz promessa de dar filho, e Deus faz promessa a ele porque... Uma coisa extraordinária na vida de Abraão, onde ele parava, ele estabelecia um altar. Ele juntava pedras e sacrificava um animal ao Senhor. Ele não tinha preguiça de fazer culto, de realizar culto ao Senhor, adoração ao Senhor. E ele estabelecia o culto sempre. Todos à sua volta viam Abraão cultuar. E Deus um dia chama ele à noite para fora e diz assim: Abraão, conta as estrelas. Eu creio que ele fez uma tentativa, porque ele era obediente. Eu creio que aquele diálogo ali curto da Bíblia se prolonga um pouco. O escritor não vai botar detalhes. Mas eu quero crer que ele disse: Senhor, já tentei várias vezes, não consigo, é muita, são milhares. Assim será a nação, o povo, assim serão teus filhos multiplicados, a ponto de não dar conta, assim como a areia do mar. Ele disse: tu vai peregrinar nessa terra, eu te darei filho, eles peregrinarão aqui. E passar-se-ão 400 anos. Eles irão para uma terra estrangeira e depois eu os trarei de volta. E Deus completa com uma palavra que às vezes a gente passa por cima muito rápido na leitura bíblica e a gente não para pensar. Ele disse assim: até eles vão ficar lá, nesse lugar estrangeiro, até que a medida dos amorreus
se completem. O que Deus estava dizendo? Se você estudar a vida de Abraão, você vai ver que nessa época haviam povos ali que ainda conheciam Deus. Sei que Deus é contigo, sei que Deus te abençoa. Eles conheciam o Eterno. Eles sabiam que Deus existia. Eles sabiam que Ele era o Criador. Mas eles estavam começando paulatinamente a se afastar de Deus. Nós estamos falando de família. A igreja do Senhor Jesus Cristo, em sua grande parte, a nova geração, paulatinamente, tem se afastado de Deus. E tem se afastado de Deus por causa da corrupção do coração. Por causa que os bons princípios estão sendo afrouxados. Aquilo que fazia mal, não faz mais. E o coração do homem vai esfriando, vai se afastando de Deus, o compromisso vai diminuindo. E outras coisas vão entrando e solapando a vida. De maneira que de uma geração para outra, de décadas para outras décadas. Eu sei que aqui diante de mim tem crentes de 30, 40, 50, 60 anos de fé. Não é? Você sabe que a igreja tem mudado muito e muito rapidamente. Deus sabia que aqueles povos que estavam acolhendo Abraão, que tinham respeito por Abraão, que conheciam o Deus de Abraão, que deixavam ele peregrinar sem persegui-lo diretamente. Houve alguns embates ali, principalmente depois com Isaac. Mas relativamente, por temerem a Deus, por entenderem que Deus é, e respeitarem o Deus da vida de Abraão, permitiram que Abraão peregrinasse ali com certa tranquilidade. Mas Deus já sabia. Como Deus conhece você e a mim, como Deus conhece o nosso futuro, como Deus conhece e conhecia as 7 igrejas da Ásia Menor, e a uma delas ele disse assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Você é uma boa igreja. Você tem alguns princípios bons. Mas vocês esqueceram a origem de vocês. Como eu os chamei, como eu os separei do mundo. E como eu vos constituí uma igreja para marcar a história posterior da igreja. Vocês esqueceram o primeiro amor. Deus diz para ele: vai chegar um tempo que esse povo vai se afastar tanto de mim. E aí hoje de manhã a escola dominical foi maravilhosa por causa disso. Porque quando chegou no final da vida de Moisés, no final de Deuteronômio, Moisés chama o povo para repassar aquilo que Deus tinha ensinado no deserto. E ele vai repassar as leis do Senhor. E o capítulo 28, capítulo 29, até o final, começa na realidade no 27, 26 para 27, 28 e 29. Moisés vai repassando todo o ensino, mas chega um momento que ele chama o povo e diz assim: 6 tribos vão ficar aqui no Monte Ebal e 6 tribos vão ao Monte Gerazim, aqui perto, Gerezim. E vocês, uma parte, vão declarar as bênçãos do Senhor para aquele que guardar as palavras do Senhor, a lei do Senhor. E do outro monte vocês vão ler todas as pragas, tudo aquilo que acontecerá com vocês, os vossos filhos, os vossos netos, bisnetos, tataranetos, se vocês se afastarem do Senhor. Às vezes, por não entender esse contexto, meus irmãos,
é que nós descuidamos de muita coisa. Porque nós pensamos que a gente prega tanto João 3,16, que Deus amou, a gente prega tanto que Deus é amor. A gente prega, sexta-feira preguei sobre amor, que a gente às vezes esquece que Deus é juiz, que Deus não passa por cima do seu juízo, do seu julgamento. É por isso, queridos, que você que passou pela cruz, é por isso que você que já entregou a sua vida, que você era morto e o seu espírito reviveu em Cristo, e você é uma nova criatura e você está caminhando para o céu, não pode esquecer que para você entrar no Santo dos Santos, para a sua oração ser ouvida por Deus, você precisa diariamente submeter a sua alma, seus pensamentos, ações, palavras, pelo véu rasgado da cruz de Cristo. Diariamente você tem que se arrepender dos seus pecados, confessá-los e pedir para que o Senhor redima o seu pecado, e você tenha autorização, então, agora santificado pelo véu rasgado da carne de Cristo, você tem autoridade para entrar diante do Eterno e você mesmo orar. Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, ninguém tinha acesso direto a Deus. Precisava de um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote tinha que estar purificado, tinha que purificar por ele, para depois purificar pelo povo. Esse sumo sacerdote, se ele tivesse parte da sua carne descoberta, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele era morto, era fulminado diante de Deus Santo. E agora Deus abre um espaço, nos chama, nos salva. Nós passamos pela cruz de Cristo, nossos pecados são perdoados, e diariamente nós podemos submeter a nossa alma ao Senhor. Senhor, hoje foi barra pesada. Hoje eu fui grosso. Hoje eu fui mal criado. Hoje eu fui respondão. Hoje, Senhor, eu acho que eu escandalizei gente. Então, diariamente nós temos que nos submeter. E aí, qual é a posição de Jesus? Além de Senhor e seu Salvador, a Bíblia diz, João deixou isso claro, que Jesus está sentado à direita do Pai e faz papel de quê? Fala para mim. Essa igreja aqui sabe muito. Hã? Mais alto. Advogado. E João diz assim, filhinhos, não pequeis. Não é para pecar. Mas se pecar, temos um advogado. Jesus Cristo, justo. Só que muitas pessoas vão brincando com isso. Esse povo conhecia Deus, temia a Deus, preservava a vida de Abraão, permitia ele ser um nômade. A maioria deles já eram sedentários. A maioria desses povos, gigazeus, fariseus, me ajuda, eram 17 povos. Eles, sedentários, pequenos reinos. Tinham cidades já com estrutura, com muro, durante o dia lavoura, durante o dia fora, durante o dia trabalhando, comerciando, vendendo, e de noite para dentro do muro da cidade. Abraão era peregrino. Peregrinava. Deus disse, essa gente vai se afastar de mim, vai se afastar de mim, vai se afastar de mim, vai se afastar de mim. E vai chegar e aí, genericamente, esses povos todos são chamados por Deus de amorreus. Disse, até que a medida dos amorreus se complete. Até que o pecado deles vai feder tanto diante das minhas narinas, que eu não os suportarei mais. Tem gente que pensa que Deus é esse, que manda matar grávida, que manda matar criança, que manda matar velho, que manda matar... É esse Deus juiz, que dá chance, que espera que tribos, pequenas nações, numa terra que manava leite e mel,
Há de lembrar você que quando os espias entraram, eles trouxeram um cacho de uva que 2 homens precisavam para carregar. Era uma terra extraordinária, mas esse povo não queria mais saber de Deus, estava afastado de Deus. Deus dava tudo e eles... Então Deus diz, quando vocês entrar lá, vocês vão exterminá-los, vocês vão matá-los todos. Não é para poupar. Alguns Deus permitia que poupasse o gado. Alguns casos os escravos, alguns casos as mulheres. Mas os homens, que sempre diante de Deus são chamados de líderes, precisavam de conserto com Deus ou seriam mortos. A maioria deles foi. Então, acaba que no futuro, o neto de Abraão, chamado Jacó, passa por um momento de aperto. Ele tem que descer ao Egito. Deus já havia preparado e mandado um filho dele. Como é o nome desse menino? José. José o sonhador. Aquele que os irmãos desdenhavam, aquele crente fanático. Ele foi na frente. Deus usou para mudar a história dos povos ali em volta do Egito e mudar a história do seu pai e seus irmãos. Eles ficam lá 400 e poucos anos. Alguns colocam como 430 anos. E depois Deus os tira com mão forte do Egito. Vem as pragas. Eles atravessam com os pés secos. Hoje a arqueologia está encontrando resíduos das carroças, do ouro que tinha nessas carroças no fundo do mar, onde Israel atravessou. Passaram pelo deserto, tiveram momentos difíceis de embates e chegaram à terra do Senhor. Antes de entrarem, Abraão os chama e vai uma parte, ou metade das tribos a Ebal, metade das tribos ao Gerizim, e eles então declaram a lei do Senhor. Hoje nós fizemos isso aqui. Foi muito bonito. Uma parte dos alunos ficaram aqui, não é? No Ebal, e outra parte ficou lá atrás. E a gente declarou aqui as leis do Senhor que eram para ser seguidas. E eles declararam lá a sentença de Deus sobre a vida de quem não seguia a lei do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de liberdade. Nós vivemos um tempo em que Deus está comedido com sua ira. Nesse tempo, Deus agia fortemente, até contra o seu povo. Quando eles foram conquistar a cidade de Ai, um deles, já anteriormente, na cidade anterior, tinha achado uma capa babilônica e um bocado de ouro e escondeu na sua tenda. E os soldados perderam a guerra por causa desse camarada. E Deus chamou, aí Josué foi lá chorar diante do Senhor, né? Às vezes o pastor faz isso também. Deus, o que está vendo com esse povo, Deus? Eu prego, não tem mudança nenhuma. Ou pouca mudança. Josué foi lá chorar. Deus disse, levanta daí, rapaz. Sabe por que vocês perderam? Com esse exército todo? Tinham ganho um pouco antes de Jericó, uma potência. Agora uma cidadezinha de nada. Vocês desprezaram. Não precisa, manda lá um bocadinho de soldado lá que nós vamos ganhar. Perderam. Sabe por quê? Porque há iniquidade no meio do povo. Chamaram a família de Acã e Deus mandou matar todos, crianças, mulheres, velhos. E Deus limpou a iniquidade do meio. E aí Israel foi lá e ganhou facilmente. Fez uma emboscada e ganhou aquela guerra. Então nós precisamos colocar no contexto, nós estamos vivendo um contexto
em que Josué chega. O povo passa por vários entraves, a terra é distribuída. Caleb chega para Josué e diz: olha, Josué, eu queria a minha parte aí, Deus prometeu para mim e para você, a gente, defendeu o Senhor. E eu hoje, na altura dos meus quantos anos? 80 e tantos anos. Eu me sinto tão jovem, tão guri, com tanta saúde como eu tinha aos 40. Me dá a minha terra aí. Não é? E Josué distribuiu a terra conforme o Senhor, cada povo foi assentado, a tribo de Dan reclamou que tinha pouca terra, Josué autorizou, não, subam lá e tome lá para cima, lá perto do Golã, onde hoje está esse questionamento todo aí, tome aquela terra lá e aumenta o espaço de vocês. Deus era com eles, conquistaram tudo, assentaram-se. Josué assentou-se, pegou sua família, pegou sua terra prometida por Deus. E aí, Josué não sabia exatamente o que fazer, porque agora o povo não era mais um povo nômade, era um povo assentado. Iam construir sua vida, criar seu gado, tornar-se cidades. Deus falou das cidades refúgio, tudo certinho. Josué se levanta no meio do povo e profeticamente ele fala o que nós lemos aqui. Eu quero, está ali no texto? Não está. Ele disse assim: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele antes disse assim: se parece mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, não tem problema, escolham a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, primeira parte que nós precisamos observar é o seguinte: a escolha de servir ao Senhor é pessoal, é intransferível. Eu aprendi isso com 8 anos de idade. Eu sempre conto aqui que eu escutei um disco da Última Trombeta, e eu saí correndo da sala lá, da vitrola, e fui lá atrás onde minha mãe estava lavando roupa, e peguei na saia dela e comecei a chorar e disse: mãe, eu não quero ir para o inferno. Eu tinha escutado o disco A Última Trombeta. E quando chegou aquela hora que a trombeta tocou e houve alarido, e o Senhor buscou a sua igreja, eu senti um terror muito grande e corri lá falar com ela. E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Tinha 8 anos. Ela sentou-se numa banquetinha do lado onde ela lavava a roupa, botou eu entre as pernas dela e disse assim: meu filho, você não pode ir para o céu agarrado na saia da mãe. Não tem jeito. Você precisa tomar uma decisão por Jesus. Você precisa aceitar Jesus no seu coraçãozinho como seu Salvador. E aí, quando a mãe subir com Jesus, e a mãe vai subir com Jesus, você sobe junto. Se não, eu disse: eu quero, mãe, eu quero. E ela fez uma oração extraordinária e fez eu confessar meus pecados. E eu confessei. E eu aceitei Jesus como Salvador. Tinha 8 anos. Eu não tinha consciência completa do plano da salvação em si. Mas eu saí dali feliz da vida. Depois, mais tarde, eu conheci o plano de Deus e fiz uma nova decisão. Uma decisão consciente aí. Hoje aqui pela manhã, hoje aqui à tarde, nós tivemos aqui, acho que passava de 100 crianças. Foi uma festa linda. Nosso pessoal aqui prepararam histórias, fantoche, né? Que maravilha, fantoche. Fantoche é uma arma evangelizadora extraordinária para criança, mas ela atrai adolescente, pré-adolescente, jovem e velhos, o fantoche. A gente fica ligadão, assim. Mas antes, quando eu dei a abertura aqui, eu fiz um processo de oração com eles, todas as crianças. Eu convidei eles para tomar uma decisão por Jesus juntos aqui.
Eu fiz uma oração de entrega e de confissão de pecado e de pedir para Jesus escrever o nome deles no livro da vida. E todas as crianças, com toda a força do pulmão, declararam Jesus como Senhor de suas vidas e entregaram a vida para Jesus. Meu irmão, você não vai conseguir entender inteiramente o resultado disso no mundo espiritual. Muitas dessas crianças, nessa tarde, foram transformadas pelo poder da oração, da palavra da confissão. E isso vai marcá-las. Um dia eu estava numa festa lá, na Igreja Assembleia de Deus, na Ata Mixeref, no 38, e o pastor fez uma oração e eu confessei meus pecados e eu aceitei Jesus. Todos nós precisamos ter esta escolha. Esta escolha é intransferível, você não transfere para ninguém. Você não pode aceitar pelo seu marido a Jesus, nem pela sua esposa, nem por seus filhos, nem por seus pais. É uma decisão individual. É uma decisão diária. Você precisa continuar crendo nessa decisão. Ela é para sempre. Tem gente que esquece. Esquece que é um salvo em Jesus Cristo. Esquece que é comprado por alto preço. Então, ela é individual. Segundo, depois dessa escolha pessoal, ela é uma decisão que deve atingir a nossa família. Eu quero reafirmar aqui o que eu falo sempre. A promessa da salvação é para todos. Primeiro, você individualmente tomou uma decisão por Jesus. Eu vou servir a Jesus como meu Salvador e meu Senhor por toda a minha vida. Nada vai me afastar de Jesus. Nada. Tenho convicção da minha salvação. Segundo, você precisa crer que essa promessa também é para a sua família. Aqui tem um líder espiritual chamado Josué. Ele disse: vocês podem tomar a escolha que vocês quiserem. Mas eu estou tomando uma decisão hoje aqui diante de todos vocês e diante do Eterno. Eu, indivíduo, e minha casa, serviremos ao Senhor. Você precisa crer nisso. Esteja a situação que tiver na sua célula máter, você, esposo e filhos, e agregados, noras, netinhos, sua célula menor. Você precisa continuar crendo no poder desta palavra. Lá no Novo Testamento isso é reafirmado na vida de um carcereiro. Quando ele vê o que acontece, aqueles homens lanhados, feridos, machucados, seus pés estavam presos em troncos, acorrentados, com as costas cheias de sangue. As prisões normalmente eram cavadas em pedras, e elas vertiam águas, muitas delas eram extremamente úmidas, molhadas. O preso ficava com parte do seu corpo com água fria, gelada. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam. É fácil? Por muito menos, a gente quer desistir de Deus. A gente quer descrer das promessas. A gente está pronto para jogar a toalha. Como diz na luta de boxe.
né? O treinador joga a toalha, pronto, ele decidiu pelo atleta. Quero te dizer uma coisa, há uma promessa de Deus. Você é liderança, você é escolhido. Nós temos casas que têm líderes homens, que perderam a liderança espiritual. Eu quero dizer uma coisa, nenhuma casa, nenhum lar que tenha uma pessoa que teme ao Senhor, fica sem liderança espiritual. Se o homem não assume, Deus levanta a sua mulher. Deus levanta a sua mulher. É como a história bíblica, que um homem se acovardou, e Débora disse, tudo bem, eu vou. Mas a fama que era para ser sua será minha, porque você é um covarde. Então, Deus chama o homem para liderar a sua casa, o seu lar. Mas tem casas que não tem esse homem forte. E tem casas que nem o homem tem, a figura do homem não tem. O lar, de alguma forma, parou o processo daquela família. E eu não estou aqui julgando porque parou. Eu estou dizendo que às vezes você está só. E eu quero que você saiba que há uma autoridade de Deus sobre a tua casa, dada a você, independente do seu sexo. Se é homem ou mulher, Deus levanta um líder. Quando uma pessoa sai em defesa da sua família e quer apresentá-la diante do Senhor, se não houver um homem, Deus usa a mulher. Você está entendendo? Deus usa, tem mulheres poderosas em Deus, e que resolvem, a minha casa servirá ao Senhor. Os meus filhos são do Senhor. Eles não se perderão. Deus, não importa o formato. Você tem que ter coragem para dizer isso. Tem que ter coragem. Isso é um desafio que Deus aceita muitas vezes. Não importa a forma. Só para você entender que Deus muitas vezes ouve isso para o bem, sempre para o bem. Uma fase da minha vida, lá no começo, casado novo, eu me afastei do Senhor. Eu mudei para Joinville para trabalhar e montar uma empresa e fui na casa da minha mãe, e a minha mãe ficou na maior alegria do mundo. Pensa, aquela mulher que orava todas as madrugadas por todos os filhos, netos, pastores, liderança, missionários. E ela disse, que maravilha, filho, você está vindo para Joinville, nós vamos servir a Deus juntos. E eu olhei para ela, para minha velhinha, eu estava sentado numa mesa, ela estava virada de costa para mim e disse assim, eu não vim aqui para ser crente, e nem para ir para a igreja com vocês. Eu vim aqui, mãe, porque eu quero ganhar dinheiro, resolvi ganhar dinheiro, estou montando uma empresa, eu vou ficar aqui e vou ganhar meu dinheiro. Então eu quero pedir uma coisa para a senhora, você sabe o quanto eu lhe amo. Eu vou vir sempre aqui, não pegue no meu pé. Você está ouvindo? Ela levantou a faquinha que estava descascando batata, parece que eu vejo hoje escorrendo a resma da batata assim. Eu não pego, ele pega. 3 dias depois eu estava hospitalizado e perdi metade do meu pé. Exatamente pé. E ela nem estava aí porque ela tinha viajado e tinha ido cuidar da minha irmã em Brasília, que ganhara um neném. Ela foi saber que eu estava hospitalizado quase 15 dias depois, que eu não queria que contasse. Ele pegou. Então o formato de Deus, muitas vezes, meus irmãos, você luta com Deus. Eu já vi pessoas lutarem com Deus e o seu doente não morrer. E o doente sofrer uma beirada, porque não é liberado para a morte. Porque Deus ouve a oração e fica segurando. E já vi pessoas dizerem, Senhor, não tem mais jeito. Já ensinei, já preguei, já fiz tudo o que tinha que fazer, já orei.
pego no pé direto, eu vou entregar na tua mão, trata. Ele vai tratar. Vai doer. Quem sabe você vai ser a pessoa que vai ter que cuidar e tratar. Porque Deus age. E age, sabe por quê? Por amor a você e por amor à alma desse filho, que você tanto leva na presença de Deus. Ah, pastor, o senhor está fazendo uma profecia terrível? Não, eu estou falando de coisas normais que eu presencio há mais de 30 anos. Pessoas rebeldes como eu era. E Deus trata, porque ama. E Ele às vezes dá uma colher de chá. Eu estou aqui bonitão, não estou? Isso já faz 37, 38 anos. Então, o que está acontecendo é que muitos pais veem os seus filhos pegar o destino da vida e esquecem-se e não os levam mais diante do Senhor e desistem deles. E eu quero te reafirmar nessa noite, claro que Deus não precisa tratar, seu filho pode vir inteirinho. Maravilha, porque daí com os 2 pés vai fazer a obra de Deus. Mas tem gente que desistiu. Tem gente que desistiu dos filhos, tem gente que desistiu dos netos. Eu quero que você saiba que você é responsável pelo sangue deles. Deus colocou eles na sua família. É sangue do seu sangue. Você tem compromisso com Deus, de levá-los diante do Senhor. Parece uma palavra dura, mas não é, uma palavra de amor. Eu tenho orado pela minha família, tenho orado por meus irmãos, eu tenho irmãos fora da igreja. E eu sei que as lágrimas da minha mãe estão plantadas no altar de Deus. Porque ela dizia sempre ao Senhor, Senhor, todos os meus filhos são teus. 7. Mas muitas vezes quando nossos filhos afastam de Deus, eles também afastam os nossos netos de Deus. Isso dói. Então nós precisamos voltar a fazer uma batalha diante do altar de Deus. Sobre nossa família, sobre nossos filhos, sobre nossos netos, sobre nossos bisnetos. Não desista. É um compromisso pessoal. Você precisa cuidar da sua alma todo o tempo. Você precisa ser vigilante. Você precisa manter a sua mente limpa e pura. Você precisa se abster do pecado. Você precisa servir a Deus de coração. Mas você tem um compromisso como líder. Deus lhe deu pessoas. Deus entregou pessoas a você. É cuidado seu. A minha alma se angustia quando teus filhos não estão na casa do Senhor, como pastor. Mas você tem que ter muito mais paixão por eles do que eu. Eu tenho um limite. Oro por todos. Às vezes choro. Às vezes pego uma família especialmente e levo diante do Senhor e digo, Senhor, essa família precisa que o Senhor mexa com a estrutura. Precisa que o Senhor... Mas você é responsável por eles. E você não pode desistir nunca. Você tem que levantar a sua cabeça. E você que tem família crente servindo a Deus, você deve oferecer holocausto ao Senhor. Você deve ser generoso com Deus, em gratidão, em ações de graça, em evangelização, em investimento na obra de Deus, na obra missionária, porque você tem os seus consigo. Nem todos nós podemos afirmar isso. Deus me deu a família Mater serve ao Senhor. Mas a minha família, os meus parentes, tem muitos deles fora. Eu tenho responsabilidade.
Faz muito tempo liguei, porque a família vai crescendo, você vai perdendo. Eu liguei para todos os meus irmãos, começando o mais velho. Eu disse, meu filho, eu quero o nome da tua nora e eu quero o nome dos teus netos. Todos. Eu já tenho irmão que tem bisneto. Se me dá o nome da tua neta, do marido dela, e me dá o nome do teu bisneto. Por que tu quer? Porque eu tenho um compromisso de orar por vocês. Meu irmão dá uma renca. Eu juntei, passa de 30 e poucos. Vai crescendo. É meu sangue. Ali tem ensino, ali tem oração, ali tem papai, ali tem mamãe, ali tem meus irmãos pastores. Nós estamos clamando, nós estamos orando e nós estamos pedindo que o Senhor os toque, que o Senhor os transforme. Você é responsável. Agora, enquanto seu filho está no seu colo, enquanto seu filho está à sua volta, ensine ele o temor do Senhor. Ensine ele a palavra do Senhor. Deuteronômio diz, quando eles estavam para entrar, Deuteronômio é praticamente todo um preparo para a entrada na nova terra. E quando chega em Deuteronômio, no capítulo 6, tem um ensino profundo ali sobre os filhos. Um ensino tão contundente, que depois Salomão leva esse ensino para muitos dos seus verbetes de provérbios. E um deles é, ensina o menino no caminho que deve andar. E mesmo depois de velho, não se desviará deles. É um investimento. Você precisa investir. Investir nos filhos, investir na oração dos filhos, investir no lazer dos filhos. Lazer cristão, lazer saudável, coisas boas. Terceiro, a decisão deve ser uma decisão de integridade, de fidelidade. É uma decisão que você não pode nunca desanimar, baixar a guarda. Por isso já falei, é para sempre. Você não pode nunca cochear em dois pensamentos. Ora sirvo a Deus, ora não sirvo. Ora, já viu esse crente? Ora ele está pegando fogo, querendo quebrar o banco da igreja. E ora ele está nos calcanhar. O que houve, meu irmão? Estou desanimado, pastor. Desanimado. O que houve? Eu estou desanimado. Mas que é isso, rapaz? Deus mudou? O que está vendo? Não, Deus é o mesmo. As promessas do Senhor mudou? O Senhor tem falhado contigo? Não. Então o que é? Não, eu desanimei. Você não pode cochear em dois pensamentos. Você é salvo em Cristo Jesus. Você passou pela cruz. Ei, o preço. Pare e pense. O preço que foi pago por você foi o sangue do nosso amado Jesus. E aí nesse universo de milhões de pessoas, o Senhor te acha. O Senhor te encontra. E quando eu falo te acha, te encontra, estou falando para crente velho que foi criado na igreja, que os pais, Deus encontrou um dia lá a tua família, lá no passado, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, minha família já, se for computar tudo, já chega perto de 80 anos, que o evangelho chegou na minha família. Deus achou a minha mãezinha, e através dela, todo mundo, os tios, primos, foram alcançados. Então você está na canja, eu digo que eu estou na canja, porque quando eu nasci, tomei consciência de que eu era um ser humano, ali pelos 7, 8 anos, que eu descobri
que eu existia? Lá em Criciúma? Brincando no porão da igreja? Meu pai já era pastor há tempo. Então estou na canja. A única coisa que eu fiz foi nesse andamento de ensino constante na minha vida. Meu irmão, eu sou aluno de escola dominical a vida inteira. Desde bebezinho. Quando eu tomei consciência, Deus já colocou logo no meu coração vontade de guardar, de ler, de estudar. Então, se você ir na minha biblioteca, você vai achar lição minha, pessoal de escola dominical, 1968. Eu tinha 7 anos. Então, eu sou um privilegiado. Eu só entendi o Evangelho e fiz a decisão. Mas tem pessoas aqui nessa noite que foram arrancados das mãos de Satanás. O Senhor mudou a sua vida, mudou seu cativeiro, mudou a sua história. O Senhor te conheceu, o Senhor te buscou. Guarde isso. Então, 1 Reis 18, 21, o profeta Elias confronta o povo e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, faça o quê? Siga-o. Quantos creem aqui? Quantos creem de verdade, sem dúvida nenhuma, o Senhor é Deus? Siga-o. Siga-o. Não desanime. Não deixe Satanás botar besteira na sua vida, no seu coração, no seu pensamento. No momento de aperto, o Senhor é o Senhor. Continua sendo Deus. Tem uma canção aí bonitinha que o pessoal canta muito, né? E se der certo, Ele é Deus. Se não der certo, Ele é Deus. Se for curado, Ele é Deus. Se não for curado, Ele é Deus. Se tudo que eu tenho que resolver essa semana for resolvido, Ele é Deus. Se a metade eu não conseguir, Ele continua sendo Deus. Não abandone o Senhor, não vire as costas. Os tempos são finais. A igreja do Senhor, em breve, estaremos para sempre com Ele. Então a influência deve ser de integridade e de fidelidade. Você ama a Deus? Você é agradecido pelo Calvário, pela cruz? Seja fiel ao Senhor. Josué disse: eu e minha casa. Eu e minha casa. A gente vai servir a Deus. A gente não vai adorar os deuses. Se vocês quiserem, vocês podem ir adorar esses deuses aí. Mas eu e minha casa seremos fiéis ao Senhor. Encerramos. O impacto de uma escolha firme e determinada é um impacto que vai além da sua casa. Vai aos seus vizinhos. Vai aos seus amigos. Deus precisa de mensageiros. Deus precisa de influenciadores. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus na sua vida. Lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá no dia a dia, lá no meio da parentela. Você foi chamado para influenciar as pessoas. Mesmo com gestos pequenos, pode trazer resultados duradouros e grandes. Eu às vezes fico pensando, que os grandes líderes espirituais levantados pelo Senhor, um dia começaram com uma pequena fagulha. Um dos maiores líderes da Assembleia de Deus Mundial, chamado David Poyung Cho. Ele foi ganho por uma aluna do colégio, uma menina adolescente. Ele estava apodrecendo no leito de enfermidade, abandonado e só.
E aquela menina entrou naquele lugar fétido, ele conta na sua biografia. Fedia. A sua doença fedia. E aquela menina falou de Jesus, e ele era budista, ele escorraçou com ela e mandou ela embora. Ela voltou de novo e trouxe uma Bíblia, e deixou a Bíblia. E ele de novo escorraçou ela, e ela voltou de novo. E aí já o seu semblante estava mudado, porque ele começou a ler a palavra de Deus. Quando que aquela menina pensava que entrar naquele lugar moribundo, imundo, estaria ali o maior líder da Assembleia de Deus mundial. Você faz ideia disso? Hoje a influência dele tem levantado na Coreia do Sul igrejas com 30 mil membros. Eu tive lá, eu vi a igreja desse homem, no centro de Seul, uma quadra inteira, maior templo que meus olhos já conseguiram enxergar. Tinha um mapa dentro, dava para você pegar o GPS, acionar ali, para você achar banheiros, para você achar sala, para você achar anfiteatros, para você achar. A nave do templo é para 10 mil pessoas. Até pouco tempo era feito 5 cultos por dia. Saía 10 mil pessoas, entrava 10 mil. Saía 10 mil, entrava 10 mil. Saía 10 mil, entrava 10 mil. Virava um tumulto naquela região por causa de centenas e centenas de ônibus. Uma fagulha. Uma pequena demonstração de amor. Um evangelho deixado. E Deus levanta um homem. Então, eu encerro dizendo que meu grande amigo, pastor Davi, sempre dizia: quando você toca o tambor, ou quando o índio toca o tambor na selva, ele não faz ideia onde é que o som chega. Você é levantado por Deus para que a sua família vá para o céu. Você é levantado por Deus para ser testemunha viva do Evangelho. Você tem um compromisso. Que Deus abençoe. Quero dar bem-vindo à vozinha da... Como é que é ali a irmã da Jéssica? A irmã... Deus abençoe, bem-vinda aqui, minha filha. Serva de Deus. Ela vai ficar um tempo aqui. Nós vamos abraçar ela aqui, vamos abençoar ela aqui. E eu vi nela aquela geração de crentes. Eu estava descendo e ela estava subindo. Quando ela chegou no último degrau, estavam lendo a Bíblia aqui. Eu te olhei. E alguém comentou, pode entrar. E ela disse assim, não, antes de terminar a leitura bíblica. Do crente que aprendeu que não se anda na igreja quando está lendo a Bíblia. Eu sou desse tempo. Não se entra no auditório quando se está lendo a Bíblia. Não se sai do auditório quando está lendo a Bíblia. Isso a gente aprendeu nos tempos idos, não é? E alguns aprenderam mais ainda na hora da oração, menos ainda. Estão orando, a gente não se mexe. Tá bom? Se você não faz, também não está cometendo um grande pecado, mas é um bom costume, sim ou não? Sim ou não? Isso chama-se reverência. Está meio que incluído ali, guarda o teu pé, quando entrares na casa do teu Deus. Fica em pé, nós vamos orar. Aleluia! Meu coração fervilha de palavras boas. Que essa palavra alcance teu coração, que você se desperte nessa noite para dizer assim, Senhor, eu sou teu. Eu queria que você nessa oração renovasse o teu voto. Eu acho que é bastante ousado dizer o que eu vou dizer, mas alguns crentes dizem isso, às vezes até pastor antigo, diz assim, tem vezes que Deus toca na nossa alma, no nosso coração, que a gente resolve aceitar Jesus de novo. Não tem isso. A gente aceita uma vez só, não é? Mas tem dia que o nosso coração fica tão fervendo com a palavra que a gente diz assim, Jesus, eu me entrego de novo. Quem sabe nessa noite você quer dizer isso para o Senhor, diz assim, Senhor, quero me entregar de novo. Quero fazer novos pactos. Quero andar contigo. Quero apontar alguns princípios diários
para andar na tua presença. Amém? Quero ensinar uma coisa boa para você. Tenha a sua Bíblia com você. Tenha a sua Bíblia. Certo? Você pode, às vezes, estar no carro, tem uma Bíblia no carro. Você pode ter mais de uma Bíblia. Hoje é tão fácil assim ou não? Fácil e baratinho, né? Tem uma Bíblia no carro sempre, constantemente. Tem uma Bíblia no seu bidê. Tem uma Bíblia para trazer para a igreja. Às vezes a gente quer pegar uma edição mais bonitinha para trazer para a igreja. Mas em alguns lugares estratégicos, tem uma Bíblia. Você trabalha em escritório, você trabalha em loja, tem uma Bíblia na sua loja, tem uma Bíblia no seu escritório. E de vez em quando, naquele momento que dá uma folguinha, não é o horário de rush, que você tem que trabalhar igual doido, abre, lê uma palavra, te alimenta da palavra de Deus. Leia todo dia uma porção da palavra de Deus. Não é? Hoje, antes de pregar aqui, eu estava lendo os últimos 4 capítulos de Deuteronômio. Meu Deus do céu, já li tantas vezes. Mas quando eu li hoje, teve coisas ali que saltaram os meus olhos. Deus só tinha que agir como agiu. Porque o povo se tornou imundo. Se afastou tanto de Deus, que se tornou imundo. Então, nós precisamos cuidar, ser vigilantes. Certo? Não deixe que a corrupção entre no seu coração. Não deixe que a frieza entre no seu coração. Nós vamos orar. Lembrando das 10 virgens. Tardando o noivo. Quantas virgens eram? Quantas? 10. 5 prudentes. 5 loucas. 5 que tinham azeite de reserva. E 5 que o azeite estava quase apagando a lamparina. Mas quando o noivo tardou e nós estamos, parece que sentindo isso, você não sente isso? Eu sinto isso na minha alma. De vez em quando eu digo assim, Jesus, por que você não veio ainda? O que está faltando? Se está faltando alguma profecia, alguma coisa, me revela, porque parece que já estourou todas as profecias. Por que você não veio ainda? E tardando o noivo, esse texto me faz estremecer. Tosquenejaram todas. O que é tosquenejar? Tirar um ronquinho, um cochilo. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Tem outro texto maravilhoso que diz, por se multiplicar a iniquidade, o quê? O amor de muitos esfriará. Diz que a ciência se multiplicaria. Meu irmão, você está embasbacado ou não está com o que está acontecendo de ciência nesse mundo? Não é? Esses dias eu vi um videozinho, um foguete dando ré. Os caras morriam de rir quando ele falava que o foguete ia dar ré. Aí ele faz um foguete que dá ré, que para na base. Saiu daquela base, foi para o espaço e voltou e deu uma rézinha e estacionou. Ou seja, milhões de dólares que era jogado fora não se joga mais. A ciência se multiplicou de uma forma extraordinária. Não é? Estamos nesse tempo. Isso se chama tempos finais. E lá, se você olhar lá em Gênesis, quando Deus desce a torre, porque eles se uniram e ficaram lá para fazer uma torre, Deus diz assim, eia, desçamos e vejamos o que os homens estão fazendo. Porque não há limite para o que eles possam fazer. Você está ouvindo? Nós estamos vivendo esse tempo de não limite mais. Não há limite mais. Quando você pensa que descobriu tudo, os caras estão descobrindo mais. A ciência está se multiplicando. Não é? Os velhinhos como eu, irmão Renato, essa turma aí, passou dos 60. Nós pegamos várias décadas, nós pegamos 2 séculos, passamos de um século para o outro.
A gente pegou o telefone de orelhão, primeiro de ficha, depois de cartãozinho, não é? Eu ainda peguei na casa pastoral lá de Joinville, com 9, 10 anos, aquele telefone que tu botava no ouvido aqui, falava numa cambuca aqui, e você vai... Né? Aquele preto, telefone preto, tu botava um caneco aqui e falava aqui. Você nem nunca faz, só em museu. Né? Essa geração aí só conhece telefone fixo de museu. Nós pegamos tudo isso. Mas nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos 4 ou 5 anos, a coisa tomou um volume assustador. Isso é prenúncio de retorno de Jesus. Vamos ficar firmes. E vamos pregar alto e bom som. Vamos subir em cima dos carros e dizer, Jesus está voltando. Você precisa se preparar. Feche teus olhos. Eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não fez uma entrega por Jesus. A gente tem feito pouco convite aqui na igreja. Mas se tem alguém, fique com a sua cabeça inclinada, fique orando. Se tem alguém que quer dizer assim, pastor, nessa noite eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero que Deus entre no meu coração. Então, levante a sua mão aí, para mim orar por você. Assim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu quero Jesus na minha vida. Temos alguém para Jesus? Nós vamos orar por você. A sua vida será transformada. Se todos aqui já têm Jesus, se todos aqui estão caminhando para o céu, vamos então renovar o nosso voto nessa noite. Pai querido, nós estamos em família aqui. A tua igreja, estamos falando, Senhor, sobre nossa família. Compromisso que temos diante de Ti, Senhor. Tu fez a Tua parte. A nossa parte é ficar firme, é permanecer, é falar, é ensinar, é instruir, é orar, Senhor. Que a gente não desanime de orar, que a gente não desanime de crer, Senhor, que os nossos são Teus. Assim como eu sou Teu, minha família é Tua, Senhor. Minha família, a célula máter e também os meus parentes são Teus, pertencem a Ti. Eu tenho um compromisso diante de Ti, Senhor, de levá-los diante do Senhor, de orar por eles. E eu oro nessa noite por cada familiar aqui, Senhor. Cada um que está aqui representa uma família. Sim, ó Deus, abençoa cada um que está aqui. E abençoa a extensão da sua família, Senhor. Onde estiver a sua família, aonde estiverem, Senhor, aqui, no estado, fora do Brasil, Senhor, aonde estiver os nossos familiares, nós queremos, Senhor, que o Teu nome possa ser tocado na vida deles, que o Teu Espírito Santo possa falar com eles, que eles sejam transformados, sejam mudados, Senhor. Salva a nossa família, salva, Senhor, os nossos parentes, nossos primos, tios, tias, avós, nossos familiares, Senhor, nossos parentes, que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa tocá-los. Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus de promessa. Sim, Senhor, alcança-os. Hoje é uma noite, Senhor, que nós inclinamos uma palavra ao culto da família. Todos nós representamos famílias aqui, Senhor. Que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja exaltado. Também temos um compromisso, Senhor, com a vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa cidade, Senhor. Que a gente possa falar do Teu Evangelho, que a gente possa falar da Tua palavra, que a gente possa propagar que o Senhor vive, que o Senhor vive, que o Senhor vem, que o Senhor retorna, que o Senhor pode transformar qualquer situação, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, eu abençoo o pai de família, eu abençoo este homem, Senhor. Guarda ele, dá ele graça, dá ele saúde, Senhor. Sim, ó Deus, estende sobre ele a Tua misericórdia, a Tua compaixão. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Oramos também pela mulher, por esta mulher guerreira, Senhor. Algumas não têm seu companheiro ao lado, mas são líderes que o Senhor tem levantado
para ser bênção, Senhor. Protege essa mulher, abençoa essa mulher, dá saúde a ela, Senhor. Sim, ó Deus, oro pelos filhos, oro pelos netos, Senhor. Oro pela grávida. Sim, ó Deus, oro por aquelas pessoas que se sentem só, Senhor, que precisam de um casamento, que precisam de uma cobertura, Senhor, que o Senhor possa se compadecer, olhar e abrir os olhos e fazer com que essa pessoa também encontre alento. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo todos aqui. Senhor, sobre o emprego, sobre o trabalho, sobre o processo de crescimento na vida, que o Senhor possa conceder a cada um a tua graça. Sim, ó Deus, abre portas onde não há portas, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, Senhor. Oro também nessa noite por cura divina. Deus, tu és o Deus que cura, Senhor. No nome de Jesus nós oramos que a enfermidade agora, Senhor, seja neutralizada. Sim, ó Deus, no nome de Jesus, cura o teu filho, cura a tua filha, cura aquela pessoa, Senhor, que está trazendo preocupação para nós, aquele nosso amigo, aquele nosso parente que está enfermo, Senhor. Sim, ó Deus, nós queremos uma boa notícia a partir deste dia, que essa pessoa nesta hora, enquanto igreja do Senhor nós orávamos e clamávamos a Ti, ela foi tocada lá onde ela está, e ela foi curada, Senhor. Sim, no nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Que você tenha uma boa semana. Amém? Que o amor do Pai, que a completa graça e unção do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Aleluia.